Pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Olha a delícia que vamos fazer esses pãezinhos, ó, caseirinhos, maravilhosos, que você vai amar fazer aí, ó, na sua casa, essa delícia de pão caseirinho delicioso. Então, sem demora, vem comigo fazer essa delícia. Vamos lá, pegue uma bacia, um recipiente grande, adicione uma xícara de chá de leite morno, xícara 240 ml, tá bom? E agora eu tenho 10 gramas de fermento seco para pão. Vou colocar aqui dentro para dar uma hidratada nesse leite morninho e já coloco 6 colheres de sopa de açúcar. Tá joia? Aqui eu já vou dar uma misturadinha para dissolver o nosso fermento. Bora lá. Dissolvi bem o fermento aqui. Agora eu vou adicionar 2 ovos. Olha que receitinha facinho para você fazer na sua casa. Tenho uma colher de chá rasa de sal. E também 3 colheres de sopa de óleo. É só isso mesmo, tá? 3 colheres de sopa de óleo. E vamos lá, vou misturar mais uma vez aqui esses ingredientes. E agora vamos adicionar a farinha de trigo. Então, peguei uma peneirinha, vou peneirando e adicionando aqui a minha farinha de trigo. Não vou utilizar aqui 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Eu vou sempre adicionando aos poucos e vou vendo a quantidade necessária. Depois eu conto para vocês o quanto eu utilizei de farinha. E você vai fazer esse processo, vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, até chegar ao ponto de sovar a massa, que vai ficar assim, ó. Ó, minha massa chegou no ponto aqui, o que eu vou fazer? Espalho um pouquinho de farinha na minha mesa, coloco a massa aqui dentro, e agora eu vou sovar e vou chegar essa massa no ponto dela, tá bom? Eu vou sovar aqui, pessoal, em média de uns 5 a 8 minutinhos. Quanto mais você sova, melhor fica a sua massa. A minha aqui eu sovei em média de uns 7 minutinhos, tá bom? Ó, massa tá lisinha, bonitinha. Vou colocar aqui na minha bacia, cobrir com um pano e vou deixar em média de uns 10, 15 minutos essa massa descansando. Vou mostrar aqui para vocês o quanto de farinha que sobrou aqui, tá? Um pacote de 1 kg. Até coloquei a balancinha aqui, ó. Sobrou 457 gramas de farinha. Então, em média, pessoal, vocês vão utilizar de 500 a 600 gramas de farinha de trigo. Tá joia? Então, quis mostrar para vocês terem uma média de quanto é utilizado de farinha de trigo para fazer esse nosso pão caseirinho super fácil. Ó, passou aqui uns 10, 15 minutinhos, minha massa já tá descansada, a massa tá descansando mais do que nós. Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou cortar e a modelagem do pão vai ficar muito do seu gosto. Eu não vou ficar pesando, se você quer fazer tudo igualzinho, você vai cortando igual. Se quiser ir pesando a massa para ficar tudo igualzinho, beleza. Aqui, ó, já fiz um pãozinho, vou mostrar como que eu faço. Eu cortei um pedacinho da massa, aquela tira que eu cortei de massa, eu dividi em duas. E vou abrindo com a mão e agora venho com esse meu rolo de macarrão, esse pau de macarrão aqui faltando um lado. E vou fazendo desse jeito, tá? Vai abrindo a sua massa, sempre virando a massa para ela não grudar na sua mesa, ó. E vai fazendo assim. Não tem muito segredo, tá, pessoal? É bem simples de fazer pão. Eu vejo muita gente dizendo aqui que aprendeu a fazer pão comigo. Eu fico muito feliz, tá? É bem simples de fazer, é só seguir o passo a passo, as medidas certinhas. Ter a paciência de esperar o pão crescer, descansar, que dá certo. Então, aqui eu pego o lado maior, que ficou maior aqui da nossa massa, e vou enrolando para dentro, tá? Ó, sempre dando uma apertadinha, uma esticadinha assim, ó. Seguro uma ponta e vou esticando aqui a outra e enrolando, ó. E prontinho, ó. Você já tem aqui o seu pãozinho feito
E assim eu vou fazendo com toda a massa até modelar todo o nosso pão. Modelei todos os pães, o que eu vou fazer agora? Cobrir com um plástico. Depois eu cubro com mais um paninho aqui e vou deixar ele crescer até dobrar de volume, tá? Até ele aumentar aqui a quantidade, ficar grandão. Beleza? Então, pessoal, aqui em média o meu ficou 1 hora e pouquinho. Tá joia? Pode usar aquela dica da vovó de colocar no sol, tá? Coloca umas cadeiras lá no sol, cobre ele com plástico, com pano e deixa lá o seu pão tomando um solzinho, que ele vai crescer e ficar bonitão. Olha aqui como que ficou o meu. Tira devagarzinho, porque pode grudar. E aqui eu vou pincelar uma gema de ovo. É opcional, se você não quiser, não precisa pincelar, mas fica interessante, ok? O meu forno eu já liguei ele, está pré-aquecendo, 200 graus. Deixa lá pré-aquecendo 5 minutinhos. E depois o tempo de assar, Marcos. Pessoal, aqui foi bem rápido, coisa de 20, 25 minutos, o meu pão já estava bem assadinho, 200 graus. E olha a maravilha que vai ficar o seu pãozinho super fofinho, esse pão caseirinho bem fácil de fazer e que eu fico esperando que você tenha gostado muito dessa receita. Eu agradeço imensamente por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, porque isso tá uma delícia. Tchau, tchau.